Abra sua Bíblia. Antes de lermos a palavra, vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, eu queria convidá-lo a orar. Para que o Senhor ministre ao seu coração, ministre na sua alma, aqui nessa noite. Não importa o tamanho das suas lutas, ansiedades ou problemas, Deus quer te abençoar. Você que está nos ouvindo pela internet, em algum lugar desse Brasil, Deus quer abençoá-lo também. Feche os seus olhos agora. Peça ao Espírito de Deus para ministrar no seu coração, na sua alma. Talvez você esteja cansado, prostrado por algum problema e luta. Esses problemas que vão além do que nós podemos suportar muitas vezes. Mas o Senhor é o nosso socorro, amém? É o nosso sustento. É Ele quem nos levanta nos nossos abatimentos. E a sua graça nos fortalece. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, como tem sido bom experimentar o Teu cuidado nas nossas vidas. Jesus é o bom pastor. O que cuida da nossa alma. No nosso cansaço, Ele é o nosso descanso. Na nossa tristeza, Ele é a nossa alegria. Nos nossos abatimentos e prostrações, Ele é a nossa esperança. E nós te adoramos, Senhor. E pedimos que o Senhor continue falando conosco aqui nessa noite. Continue pastoreando a nossa alma, cuidando do nosso coração. O Senhor conhece os problemas que nos afligem, situações que fazem rolar lágrimas, dores que latejam na alma, mas o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é quem nos dá fortalecimento quando em nós não resta mais força alguma. Então pedimos que o Senhor ministre a nós aqui. Ministre a pessoas que estão em algum lugar nos ouvindo, assistindo conosco pela internet, talvez passando por lutas e provações. Nós oramos para que o coração de cada um seja fortalecido e ministrado pela Tua graça aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Marcos capítulo 2. É uma sequência de uma pergunta que um dia, há uns domingos atrás, fomos desafiados aqui por ela. Você quer ser curado? A partir daquela pergunta, 3 mensagens nos foram dadas, e essa é a 4ª. Eu queria que você lesse comigo o capítulo 2 de Marcos, de 1 a 12. Marcos, capítulo 2, de 1 a 12. Vamos ler juntos esse texto. Se você quiser ficar em pé para ler comigo, pode ficar. Vamos fazer essa leitura em conjunto, todos lendo. Vamos ler? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados.
Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos, a darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Graças a Deus. Pode assentar, queridos. Tem muitas atitudes na nossa vida que produzem grandes mudanças. Sabiam disso? E tem muita falta de atitude também que não produz nada. Tem muita gente que não vê nada novo na sua vida porque não tem atitude. E essa atitude diante de circunstâncias difíceis, muitas vezes produzem mudanças profundas. É isso que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Atitudes que produzem mudanças. Eu tenho chegado, queridos, a uma conclusão nesses anos de vida. Não são muitos anos, não. Pouco mais de meio século. Coisa boa, né? Que a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, definem como nós vivemos. Se eu olho para a vida de uma forma catastrófica, porque tem gente que é uma catástrofe para olhar a vida. Como é que vai sua vida, irmão? Ruim, péssima, não tem nada bom. Essa pessoa está dizendo que ele está ruim, o mundo que ele enxerga é ruim, e as pessoas que estão próximas dele são ruins também. Olha, o que tem de profetas do caos pertinho da gente não é brincadeira. Se eu não dou valor a mim, nunca conseguirei valorizar o outro. E se não dou valor ao outro, jamais conseguirei valorizar também a minha pessoa. Se eu não me importo com ninguém, não consigo me importar comigo mesmo. E se não me importo comigo, eu não consigo me importar com os outros. Entenderam isso? Tem muita gente perto de nós gemendo por falta de cuidados. A gente não sabe cuidar. A gente não sabe lidar com isso. E quando a gente não sabe se importar com os outros, sabe que crise vem a nós? Crise da solidão. O homem, mulher, jovens e adultos nesse mundo chamado pós-moderno são solitários.
São pessoas que vivem na solidão. Veja, e vamos ver nesse texto algumas lições interessantes. Olha só, vamos pegar aqui o fio da meada. Dias depois é o relato de Marcos. Marcos era um evangelista que não acompanhou Jesus na caminhada. Provavelmente ele perguntou para Pedro, o que foi que Jesus fez na vida? E Pedro ia passando, ele ia escrevendo. Ele era esse repórter das notícias rápidas. Então ele diz o seguinte, olha, dias depois que ele curou um leproso, que ele curou alguns endemoniados, dias de agito na vida de Jesus. Ele foi para a cidade de Cafarnaum. É bom voltar para casa. Fiquei 10 dias fora e olha que foi na casa da sogra. A sogra me trata como príncipe quando eu chego lá. É uma bênção, né? É uma bênção. Fico lá 10 dias. Depois só daqui 6 anos. É uma bênção ser tratada pela sogra. Quando ela abre a geladeira, olha, alguma coisa já acabou aqui. Sogra, amanhã já estou de volta. Já estou indo embora, não tem problema. Brincadeira. Mas Jesus voltou, quando ele voltava para Cafarnaum, era voltar para casa. Cafarnaum era o seu lugar de morada, era ali que ele tinha uma casa, era ali que ele se residia. Mas onde Jesus entrava, ou a cidade que ele entrava, a notícia logo se espalhava. E a notícia de que Jesus voltou para casa se espalhou na cidade. E isso significa multidões, aglomeramento, gente tumultuando a porta de Jesus. E essa notícia corre a pequena cidade assim, numa notícia relâmpago. E toda a cidade está ali naquela porta, naquela rua. E Jesus aproveitava para anunciar a palavra, para pregar. Eu gosto dessa ação rápida de Jesus. Onde tem gente, palavra tem que ser pregada. O pessoal foi lá para dar boas-vindas ao homem de Nazaré, que agora mora em Cafarnaum. A palavra tem que ser pregada. Jesus é a mensagem viva para as pessoas, em todo o tempo, em todo lugar, em qualquer situação. E ele estava ali. Ele era a palavra a ser anunciada para o coração daqueles ouvintes. Então, quando a cidade entra nessa revolução para o encontro com o seu morador mais ilustre, ali no canto, em algum beco sem saída, tinha um paralítico sem saída também na vida. Ele era um paralítico, ruim das pernas. Talvez um jogador do Flamengo, por aí. Desculpa os flamenguistas. Mas a paralisia o deixava totalmente imobilizado. Não podia ir até onde Jesus estava. Passam por lá 4 homens, não sei se 4 amigos. 4 pessoas que também tinham uma missão, ver Jesus. Agora tem uma dupla missão, levar um paralítico até Jesus. E é nessa história desses homens levando esse paralítico até Jesus, de colocando o homem exatamente frente a frente com Jesus, e vendo a ação de Jesus na vida dele, é que nós temos algumas lições aqui nessa noite. Algumas atitudes que produzem mudança. Deixa eu ver se eu aprendi a mexer com isso aqui. Primeira lição que nós temos aqui. Olhando para esses 4 homens, é a lição da solidariedade. Qual é a lição que aprendemos aí? Lição da solidariedade. Os homens que correm na rua para aquele endereço ver Jesus, ao passarem
perto de um paralítico que, por causa da paralisia, estava imobilizado, inerte. Eles agora encontram uma missão dupla: levar esse paralítico até Jesus. A atitude daqueles 4 homens não só afeta a vida dos 4, mas também muda a vida do paralítico. Uma atitude sua, irmão, irmã, preste atenção aqui em nome de Jesus. Uma atitude sua diante de alguém que está ruim. E não precisa estar ruim fisicamente, doente fisicamente. Pode ser emocionalmente. Gente que precisa de ajuda. Uma atitude sua em relação a essa pessoa pode mudar a vida dela. Amém? Quando alguém está no seu abatimento, no seu desânimo, na sua tristeza, uma atitude minha em relação a essa pessoa, preciso nem dizer nada, pode mudar muita coisa na vida dela. E a atitude desses 4 aqui muda radicalmente a vida de um paralítico, abre uma oportunidade incrível para ver a revelação de Jesus. E a pergunta é: o que leva esses 4 homens a agirem assim? Nós estamos numa época onde ninguém se importa com a dor de ninguém. Pessoas gemem ao nosso lado e a gente não está nem aí. Nós nos acostumamos a ver pessoas sofrerem e não nos importamos com isso. O mundo vive numa mania de esquecer os outros. Uma certa vez, alguém em algum lugar fugiu da igreja, sumiu. O fulano sumiu. Eu vou atrás dele. Irmão, o que aconteceu com o seu sumiço? Eu sumi para ver se alguém se lembra de mim. E estou magoado. Você sumiu e está magoado? Estou magoado. Porque ninguém se lembrou de mim. Ninguém lembrou de mandar um recado. Nem no Orkut. Está sumido, hein? Ninguém disse isso. Mas a verdade, queridos, é que hoje o mundo esquece dos outros. Os grandes atletas olímpicos, basta uma virada, daqui 4 anos, se ele não ganhar nada, ele está esquecido. Nós temos uma memória muito curta. O mundo é assim, desmemoriado. Mas esses homens aqui nos dão alguns exemplos. Porque esses 4, mesmo naquela correria para ver Jesus, eles ainda têm tempo, têm cuidado, têm condição de parar e dizer: a gente tem que levar o paralítico. Ele tem que encontrar-se com Jesus. O que havia no coração daqueles 4 homens que mudou radicalmente a vida desse paralítico? Eu vejo algumas coisas aqui, queridos. Primeira coisa é que eles rompem a barreira da incredulidade. Tem muita gente que procura Jesus, mas não crê em Jesus. Tem muita gente que, embora ele queira uma ação de Jesus na sua vida, mas não crê. Quando aqueles homens colocaram o paralítico diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu a fé, vendo-lhes a fé. Jesus olhou para o coração dos 4 e disse: essa turma tem fé. E por causa dessa fé, Jesus agiu de uma forma tremenda. O desafio para mim e para você aqui nessa noite, ao vivermos uma vida de solidariedade, onde consigamos perceber que Jesus pode fazer mudanças na vida, na sua vida e na vida de outro, nós precisamos romper a barreira da incredulidade. Queridos, incredulidade endurece o coração da gente. Deixa o coração da gente igual pedra.
Hebreus 3,12 diz o seguinte: não haja no meio de vós nenhum espírito de incredulidade que afasta vocês do Deus vivo. Essa é uma ação. Segundo, eles rompem com a inércia. Essa inércia aqui significa a gente ficar parado. Tem uma necessidade, mas fico parado, paralisado por causa dela. Essas necessidades que muitas vezes brotam na nossa vida são desafios e que nos levam a buscar em Jesus a cura. Esses homens têm que romper com a inércia. Sabe o que significa coragem? Coragem significa fé em ação. Vamos falar juntos? Coragem é fé em ação. Eles não só precisam ter uma visão de que Jesus faz, mas precisam agir. Vamos lá, vamos levar o homem até Jesus e ver Jesus tocando nele. Há muitas pessoas que não veem a ação de Deus na sua vida porque não agem. É uma fé passiva, uma fé que os deixa parados. No tempo de Moisés, aconteceu uma coisa interessante. Assim que eles deixam o lugar onde moravam no Egito, caminhando para o lugar onde Deus havia determinado, eles encontram o primeiro obstáculo, que chama-se o mar. Como atravessar 2 milhões no mar? Crianças, idosos, como atravessar uma multidão de 2 milhões de pessoas no mar? E então estavam lá, atrás de si exército, diante de si o mar. Aí tem que orar. Muitas vezes é nos apertos da vida que nós oramos. É por isso que Deus manda apertos para nós. Porque quando vem os apertos na vida, a gente ora, a gente clama, a gente sabe buscar a Deus. E aí estava o povo. E Moisés clamou ao Senhor: Senhor, agora precisamos do livramento. Chamou o povo para orar. E Deus disse: Moisés, por que o povo está clamando a mim? Manda o povo seguir. Manda o povo marchar. E você estende a mão com esse cajado que você tem na mão, e o mar vai se abrir. Eu imagino os incrédulos no meio do povo de Israel, perguntando assim para Moisés: Moisés, tire a gente dessa. Como é que vamos sair dessa situação? Moisés diria: Deus disse que vai abrir uma avenida marítima. E vamos passar nessa avenida aberta no meio do mar. Deus é extraordinário. Eu imagino você e eu lá perguntando assim: deixa o povo passar e eu vou por último. Eu quero ver se funciona mesmo. Porque a nossa mente incrédula diz o seguinte: eu só creio se ver. Jesus tem uma ideia diferente disso, gente. Um dia Jesus falou assim para Marta, uma mulher que chorava muito a morte do irmão: Marta, se você crer, verás a glória de Deus. Não é crer para ver, é ver. Não é ver para crer, é crer para ver. Aqui estariam nós fazendo perguntas para Moisés. Moisés, funciona? Você tem certeza que o mar vai se abrir? Tem certeza que isso vai dar certo? Deus disse. Se Deus disse, a coisa funciona. Irmãos, a gente precisa romper com a inércia. A gente precisa ser pessoas de ação, crer na palavra, agir firmados nessa fé. Mas tem uma outra barreira que eles rompem. Eles rompem com a indiferença. Por que se importar com o mendigo?
Por que perder tempo com pessoas que não vão nos dar lucro? É problema meu a situação desse mendigo? Porque eu tenho que levá-lo. São perguntas que nós fazemos quando deparamos com o problema dos outros. É problema seu e não meu. Você se vira, eu vou ver Jesus. Esses homens rompem com a barreira da indiferença. Gente, indiferença é uma situação que destrói. Você sabe qual é o oposto do amor? Alguém pode dizer que é ódio. Eu fui pesquisar isso e cheguei a uma conclusão. O oposto do amor chama-se indiferença. Esposas, você já viu o marido indiferente com a sua vida dentro de casa? Tudo que você faz não se toca, não age, não sente. Conviver com um indiferente, gente, é um golpe terrível para as mais profundas emoções da gente. Esses homens olham para o mendigo e eles rompem com a indiferença. Esse é um problema nosso. Nós podemos levá-lo até Jesus. Somos 4. Cada um pega de um lado aqui da maca e vamos levá-lo até Jesus. Mas o mendigo nos dá uma outra lição interessante. É a lição da paralisia. É claro, suponho, eu não sou especialista nisso, isso é com os doutores médicos, a paralisia física, uma série de causas, mas ela pode ser parcial ou total, perdas de mobilidades e sensibilidades. Este homem aqui, eu não sei qual era o grau da paralisia dele. Ele apenas é chamado de um paralítico, que não podia se locomover sozinho, né? Por conta própria. Ele dependia da ajuda de alguém. Mas é possível aprofundar um pouco mais nesse quadro clínico e descobrir que dentro desse quadro de paralisia física existe a paralisia emocional. Essa paralisia emocional pode ser vista em pessoas que pararam na vida. Não conseguem agir. Estão presas a um quadro onde não tem vontade de fazer. Não tem vontade de trabalhar. Não tem vontade de ler a Bíblia. Não tem vontade de nada. Até no passado já foi muito ativo, mas parou. Está escondido em algum lugar escuro, sem ação, sem reação, sem atitudes na sua vida. Elas não conseguem fazer coisa alguma. Passam-se dias, passam-se anos, e a sua vontade inerte continua, e elas não agem. Vê a vida pelo caos, não tem esperança, não tem o que se chama de sonhos, não tem vida, não tem motivação para coisa alguma. São pessoas que pararam no tempo. Há muita gente que ficaram assim, paralisadas emocionalmente, por conta de alguns problemas que surgiram ou que ameaçaram surgir, e esses problemas afetaram profundamente essa pessoa e ela perdeu a alegria de viver. Junto com a paralisia emocional, podemos ainda perceber a paralisia espiritual. Esse é um estado de morte espiritual. Sabe como é que isso acontece, gente? É um existir sem a vida de Deus. Preso ao pecado, ao medo, ao fracasso, à culpa e qualquer outras situações desse jeito. Esse homem do texto aqui tinha essa paralisia física, mas Jesus descobriu que havia algo espiritual nele que precisava ser removido, ser resolvido. Então lá vão os 4.
Eles chegam lá diante da multidão, alguns dizem para o outro: é impossível chegar até Jesus. Olha só a multidão. Os adeptos da dificuldade diriam: tentamos, não conseguimos, fizemos a nossa parte, deixa o paralítico aqui. Muita gente não prossegue em nada por causa das dificuldades. Eles não andam, não tocam nenhum projeto adiante por causa das dificuldades. Para essa gente, dificuldade significa razão para não fazer. Ah, é difícil demais, é quase impossível. Mas quando descobriram que a porta estava intransitável, um dos 4 tem uma ideia genial. Sempre tem um gênio, né? Que descobre uma saída. Ei, vem cá. Que tal a gente subir na casa? Arrancar algumas telhas, fazer uma corda e descer o paralítico lá no meio, onde está Jesus. Eu acho que funciona. E aí, 3 disseram: boa essa. Vamos lá, vamos levar o paralítico. E levaram. Quebraram telha. Mas e daí? Talvez existe mente capitalista que diria o seguinte: que desperdício de tempo e de dinheiro. Não é? Dentro da igreja tem também a mente capitalista, que diz o seguinte: para que gastar tanto dinheiro com isso? Mas aqueles homens venceram tudo e desceram Jesus. Desceram o mendigo. Onde estava Jesus? Vamos ver o que vai acontecer lá. Olha lá. Jesus olhou e viu a fé dos 4, não do paralítico, mas a fé dos 4. E vendo-lhes a fé, diz aqui o texto, no versículo 5, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Eu pensei que Jesus diria assim: esse paralítico está curado agora. O que foi que Jesus disse? Os teus pecados estão perdoados. Paralisia era um problema físico ou neurológico, mas o que Jesus diz é um problema espiritual, é um problema teológico, é um problema de pecado. E aqui nós temos a terceira lição, é a lição sobre o perdão e a cura. Nessa expressão, filho, os teus pecados estão perdoados, eu encontro a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, queridos, é a mensagem da cruz de Cristo. Preste atenção aqui. A mensagem, a cruz é a mensagem de esperança, porque é a mensagem de perdão, não só para aquele paralítico, mas para todos que estão espiritualmente paralisados. Por que levar um homem assim até Jesus? Aí agora nós encontramos algumas razões simples. Primeira delas, porque Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades. Amém? Leiam comigo essa frase. Ele levou as nossas iniquidades. A grande bênção da mensagem do Evangelho é porque é uma mensagem de esperança e nos revela como permanecer na presença de um Jesus tão santo, só quando
somos perdoados dos nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Não há outro nome, não há ninguém mais. É unicamente no seu nome que nós encontramos perdão completo. Está lá em Atos 10, 43, Isaías 53, 11, que você descobre depois. Isaías 43, 11 é também uma mensagem de vida e uma mensagem viva para o coração da gente. Ele, Jesus, Ele é o Salvador, Ele é a salvação que nos salva completamente. Por isso, ao estar diante de Jesus, a primeira mensagem que aquele paralítico recebe não é apenas uma cura física, mas é algo para o seu espírito, é algo para a sua alma, tem a ver com pecado. Gente, o pecado é uma realidade drástica na história da humanidade. O caos da humanidade tem a ver com pecado. O caos da família tem a ver com o pecado. A grande necessidade do ser humano é experimentar a bênção do perdão pleno. Sem a bênção do perdão pleno em Cristo Jesus, não adianta a cura física. Não adianta resolver o problema financeiro. Não adianta resolver um problema de relacionamento que está capengando aqui. É problema de pecado. E pecado tem a ver com a cruz de Cristo, que nos liberta completamente desse mal chamado pecado. A cruz é essa mensagem de morte. Sabe qual é a grande mensagem da cruz? A grande mensagem da cruz é essa: Cristo na cruz levou os meus pecados, me levou a morrer para os meus pecados, para que eu viva na vitória de Jesus. A mensagem da cruz é mensagem de esperança. Por isso não há pregação eficaz, não há pregação bíblica, não há evangelho sem que esse evangelho revele a cruz de Cristo. Então, quando Jesus pronuncia essa palavra, filho, os teus pecados estão perdoados. Tinha mestres lá. Gente, esses mestres teológicos são complicadíssimos. Eles complicam o que é simples. E essa turma estava lá. Quem esse homem pensa que é? Isso é blasfêmia contra Deus. Porque ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Eles estavam certos no raciocínio, mas errados no conhecimento. Tem muita gente que tem o raciocínio certo, mas o conhecimento errado. Tem muita gente que é capaz de citar, parece que é a verdade na ponta da língua, mas erra na experiência. Não tem a experiência com aquele que perdoa o pecado. Não basta saber a teoria do perdão. Precisa ter dentro de si a mensagem de libertação que me liberta do pecado. E agora eles estavam diante daquele que é a salvação e que é o Salvador, mas não sabiam disso. Então Jesus disse: ei turma, para que esse questionamento? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta e anda? Ora, para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus e tenho poder para perdoar pecado, filho, levanta e anda. E ele deu um pulo e levantou.
Veja ele no meio da multidão e começou a andar. Jesus, pega a cama, esse colchãozinho velho aí que você carregou há muitos anos, põe debaixo do braço. E ele pega e vai saindo. Gente, me dá licença, multidão, me dá licença, eu quero passar. Eu fui curado, vou voltar para casa, a minha vida está de volta. Preste atenção aqui uma coisa no nome de Jesus. Toda a mensagem do Evangelho é mensagem de cura. Toda a mensagem de Cristo traz para a nossa paralisia a libertação total. Toda a obra de Jesus nos restaura e nos levanta. E foi assim que aconteceu com aquele paralítico. No finalzinho, no versículo 12, diz que ele se levantou e no mesmo instante pegou o seu colchãozinho, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem, gritando, glória a Deus, nunca vimos coisa assim aqui no nosso meio. Nunca vimos isso. Glória a Deus por essa realidade aqui. Os perdoados caminham livres. Preste atenção nessa frase. Todo perdoado por Jesus se levanta e caminha livre. Não é preso a nada. Não tem passado. Não tem maca. Não tem cama que o aprisiona. Não tem nenhuma prisão na sua mente que diz, ei, você não pode caminhar, você é um prisioneiro desse problema. Aqueles alcançados pela palavra de Jesus são libertos. Eles são uma mensagem viva de que o Senhor da vida operou mudança na sua estrutura física, espiritual e emocional. Os perdoados caminham livres. Experimentam a boa, agradável, poderosa mensagem de libertação na sua vida, que os torna mensageiros desse evangelho. Mas a multidão fica eufórica. E a expressão, para terminar, diz assim, se admiraram ao ponto de darem glória a Deus. Queridos, há uma mensagem que precisa encher a boca da igreja. Há uma palavra que precisa encher a boca do povo de Deus. E essa palavra significa assim, ao Senhor Jesus, toda honra, todo louvor e toda glória. Essa palavra que enche a nossa boca, seja no trabalho que fazemos, nos problemas que enfrentamos, nós dizemos assim, glorificado é o nome do Senhor, porque Ele é poderoso na nossa vida. Essas atitudes aqui, ou essa atitude dos 4 homens, mudam radicalmente a vida do paralítico, mas não apenas a vida do paralítico, dá aos outros a oportunidade de saber que Jesus é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Você e eu temos a cada dia, a cada momento, tantos desafios na nossa vida. Tantos problemas que nos desafiam a viver triunfantemente sobre todas as coisas. Mas há muitos que ficaram parados, talvez vencidos pela paralisia. Alguns olham para você e dizem, você não é crente? Cadê sua fé? Onde é que está o seu Deus? Sabe para quem perguntaram isso? Foi para o salmista, talvez Davi, lá no Salmo 42, o Salmo do deprimido. Acho que aquele rapaz fugiu de tudo e de todos, ficou em algum cantinho escuro e isolado de todos. Alguém foi visitá-lo, olhou para o rosto triste, o olhar sem vida de Davi e perguntou assim, onde é que está o teu Deus, Davi? Onde é que está a sua fé? Você não é crente? Você não tinha mensagem de vitória para todo mundo? Onde é que tudo isso foi parar?
Essa é a pergunta que as pessoas fazem. Quando a gente experimenta em Cristo Jesus a bênção da vida vitoriosa, as pessoas olham e começam a glorificar a Deus ao ver a glória, a obra, o toque poderoso de Jesus na nossa vida. Os problemas não podem calar a boca dos que servem a Deus. As dificuldades não podem fechar a boca de quem serve a Deus. O seu problema conjugal, o problema na sua família, o seu problema financeiro não pode matar a sua disposição de servir ao Senhor. Ele é honrado acima de todas as coisas, apesar de todas as coisas, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Não deixe nada, absolutamente nada, roubar essa linguagem de regozijo e de vitória do seu coração, meu irmão, da sua boca, porque Jesus é glorioso sobre todas as coisas. Atitudes que produzem mudanças. Que atitude você tem quando os problemas surgem na sua vida? Quando diagnósticos ruins lhe são entregues? Quando você perde o emprego? Quando o casamento é abalado? Quando a família se torna um lugar de problema? Quando os sonhos não se realizam? Quando tudo se paralisa dentro de você? Que atitude a gente toma? A gente para ou a gente age de tal forma que mudanças acontecem? A atitude desses quatro, ao levarem um paralítico à presença de Jesus, proporcionou-lhes um conhecimento claro de que há um Jesus poderoso aqui, capaz, suficiente para mudar todas as coisas que lhe confiamos. Vamos orar? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu quero desafiá-lo a colocar diante dele a sua vida nessa hora. Sua luta, talvez sua angústia. Pode ser que você emocionalmente se sente assim, parado, sem ação, não consegue fazer nada, não consegue crer, não consegue viver de esperança, não tem sonhos, não tem vida, não tem aquela paixão pela vida que Deus te deu. Em nome de Jesus, o Senhor ministra ao seu coração nessa noite, dizendo: levanta e anda, filho, não fique preso nisso. Talvez você é paralisado espiritualmente por causa do pecado, não experimentou a graça perdoadora do Senhor, vive de culpa, vive de fracassos, vive de medos, vive de rejeição, vive de acusação na sua mente. Nesta noite, o Senhor Jesus te levanta e traz ao seu coração essa palavra de libertação, de vitória, de perdão, de cura e de paz. O Senhor quer mudar a nossa vida nessa noite. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele com fé, rompendo a barreira da incredulidade, da inércia, e depositemos nele o nosso coração. Você quer essa bênção de Jesus para a sua vida? Feche os seus olhos, ore ao Senhor para que Ele toque na sua vida em nome de Jesus. Para que o Senhor graciosamente, para que o Senhor poderosamente toque na sua paralisia nessa noite. Mude radicalmente o quadro da sua vida, em nome de Jesus. Diga ao Senhor: Senhor, eu tomo uma atitude de mudanças nessa noite. Eu tomo uma atitude nova nessa noite. Quero voltar para casa pulando de alegria, com uma nova linguagem,
nos meus lábios, que glorifica o teu nome. Glória a Deus pela sua obra na minha vida. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar você a orar nessa hora. Se alguém aqui nessa noite precisa de oração, quer tomar uma atitude de mudança na sua vida, quer experimentar o Senhor curando completamente a sua vida, a sua alma, todas as paralisias da sua vida, seja emocional ou espiritual, libertação total, eu quero convidar você a vir aqui à frente agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos pela sua vida, nós vamos clamar ao Senhor, e o Senhor operará na sua vida e trará libertação para o seu viver. Em nome de Jesus, Ele fará isso na sua vida nessa noite. Você quer essa obra, esse toque da graça, essa ação do poder do Senhor na sua vida? Vem aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos pela sua vida. O Senhor quer abençoar a sua vida nessa noite, quer mudar, quer te desafiar a tomar uma atitude que faça mudanças reais no seu viver. Vem aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, mais alguém pode vir. O Senhor quer tocar na sua paralisia, quer tocar nas suas emoções nesta noite que paralisaram, que te tornaram cansado, talvez desistente da vida, talvez deprimido, ansioso, preso em algum problema, em algum ponto na sua vida que precisa ser quebrado nessa noite. Vem aqui, nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. O Senhor está aqui, mesmo Jesus, que pôs uma palavra de poder no coração do paralítico da história que a gente leu. É o mesmo Jesus que está aqui hoje, agora, falando ao seu coração, tocando na sua vida, tocando na sua alma. Está dizendo: filho, levanta e anda. Não fica mais preso, não fica mais parado. Não se torne um refém dessa situação. Não se torne um prisioneiro desse problema. Não deixe esse pecado ter um domínio sobre a sua vida. Quero perdoá-lo, quero quebrar essa corrente no seu viver. Ele está falando isso para você nessa noite. Em nome de Jesus, vem aqui. Vamos orar. Quero convidar os irmãos a orarem comigo, a levantarmos juntos um clamor ao Senhor. Por cada pessoa que está aqui. O Senhor é quem conhece a realidade da sua alma. E Ele sabe tocar na sua alma. Creia nessa verdade. Rompa com toda a barreira da incredulidade. E creia no poder de Jesus. Creia no poder do nome. Neste nome, a salvação. Ele é o Salvador. Ele é a nossa cura. Ele é a nossa libertação. Ele é a nossa vida. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora orando por essas pessoas que estão aqui. Na autoridade do nome de Jesus, nós estamos pronunciando a palavra de cura, a palavra de libertação, para que essas vidas experimentem em Jesus a vitória total sobre qualquer paralisia na sua vida emocional e espiritual. O Senhor é poderoso para mudar a prisão da alma, para quebrar aquilo que paralisou a vida que está aqui. Em nome de Jesus nós dizemos que Satanás está derrotado. Em nome de Jesus nós liberamos a palavra do Senhor que traz restauração, que traz cura, que traz perdão, que quebra as algemas. Pai, traga o teu renovo, a tua alegria, a tua vitória, para que cada pessoa aqui volte para casa com um novo cântico no seu lábio, uma linguagem de fé, para dar glórias ao teu nome, porque o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação na nossa vida. E nós cremos no teu poder, nós cremos na ação da tua palavra aqui nessa noite. E confiados nessa palavra, nós abençoamos cada pessoa aqui agora, no nome
poderoso e santo do nosso amado Jesus Cristo. Nós abençoamos essas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, querido.